Ah, o Caio de novo na telinha de vocês, hein, gente? O Caio não cansa. O Caio vê isso tudo indo para água abaixo, para o abismo. Ele quer alertar vocês urgentemente, tá? Dizendo que dificilmente nós podemos mudar muita coisa. Porque tem muito dinheiro, muita gente com muito din-din na mão, com muito poder, que decidem sobre o nosso dia a dia, né? Infelizmente. Mas eu vejo nisso tudo abrir a mente de muitas pessoas, de ver as coisas que vêm acontecendo de outro ângulo. Eu acho super importante, né? E para mim, se eu consigo ajudar uma ou duas pessoas com os meus vídeos, para mim já tem um valor imenso, né? Se eu consigo levar alguém a pensar um pouquinho diferente, para mim já vale ouro, tá? E o trabalho tem que ser, gente, tem que ser de alertar os outros, né? Outros que não têm a chance de pegar essas informações, outros talvez que não têm a capacidade de entender. Não vou dizer que eu entendo tudo, né? Mas eu me faço a cabeça e eu tento trazer as informações com as minhas palavras simples. Não sou uma pessoa estudada, né? Mas eu me faço a cabeça, eu tento entender e ao meu ver eu passo adiante para vocês. Eu vejo também que muitos de vocês gostam do jeito que a gente passa com explicações, tal, né? Fico muito contente. E, gente, já que nós estamos falando nisso, em vez de bater tanto papo, né, devia ir diretamente ao assunto. A Holanda, eles têm uma lei de emergência que permite que o Estado assuma as casas e seu conteúdo. Quer dizer, os bens lá dentro da casa, etc, etc. Escuta só, tudo isso já existe aqui na Europa. Se no caso de uma emergência mesmo, o governo holandês pode ter acesso à sua casa. E se você não acreditar nisso, então realmente também não posso fazer nada. A não ser de passar essas informações. O secretário de Estado de Asilo e Imigração, Eric van der Burg, anunciou na quarta-feira da semana passada a lei de emergência, que obriga os municípios a acolherem refugiados. Vocês sabem, né? Nós estamos vivendo uma onda de refugiados da Ucrânia que pode chegar até 8 a 10 milhões. E os países, os governos vêm se preparando, né? E cada vez mais a gente escuta aqui, nós vamos ter tantos milhões e o povo já, né, está sendo preparado para, sim, e agora daqui a pouco então, né? E assim vai adiante. De acordo com a lei de emergência, as instalações podem ser reclamadas, mas de acordo com Van Burg, isso não é necessário por enquanto. Isso sempre assim, a gente já tem a previsão, né? Nós estamos preparados, mas por enquanto ficam calmos, ficam sentados no sofá. Por enquanto não é necessário. Mas nós estamos tendo tudo preparado para a hora H, que nós já estamos vendo ali na frente chegando, né? O secretário de Estado não vê nenhuma razão suficiente para ativar tais poderes de emergência, onde os direitos fundamentais também estão em jogo. Por enquanto não, mas isso pode mudar a partir de amanhã, gente. Não deixem se enganar, né? Nós estamos à frente disso. A jornalista Annelies Strickers tratou a lei de emergência em profundidade e dedicou um fio do Twitter a ela. A lei de emergência do Estado é um termo guarda-chuva para todos os tipos de leis em caso de circunstâncias excepcionais, incluindo a lei do movimento populacional, explica ela. Quer dizer, essa lei de emergência não é apenas uma lei de repente colocar pessoas na sua moradia junto com você, né? Fazendo um cálculo em cima disso, você tem uma moradia de sei lá, 200 metros quadrados, você só vive em 2, você tem espaço para mais 3 pessoas, por exemplo, né? Aí eles põem, né? Uma explicação simples, né? Mas
essa lei também tem outros decretos incluídos, né? Os pesquisadores da Universidade Aberta concluíram que a lei de emergência estadual está desatualizada. É muito complexo e está espalhado por muitas leis diferentes. Mas é isso que eles querem, né, gente? Eles não querem uma lei fixa só para aquilo. Não. Essa lei inclui já várias outras coisas, em vários outros setores, né? Isso é que nem quando estado de guerra. De repente, tem isso, aquilo, e você fica de boca aberta. É muito complexo e está espalhado por muitas leis diferentes. Também não atende às exigências do governo para lidar com crises atuais e futuras, dizem os pesquisadores, argumentando a favor de uma revisão fundamental. Notavelmente, em 31 de março, foi anunciado que a lei do movimento populacional seria aplicada porque o influxo de pessoas deslocadas da Ucrânia era muito grande. Isso apesar do fato de a lei ter disposições para proteger sua própria população. Somos um só país com a Ucrânia? Pergunta a jornalista. Não, ela disse. Ela assinala que atualmente o artigo 2C e o artigo 4 da lei entraram em vigor. O artigo 2C afirma: essa lei também se aplica a grandes movimentos populacionais que não são o resultado de uma ordem de recentamento. A seção 4 declara: no caso de despejo e remoções, nossos ministros, e no caso de moradia e cuidados, nossos ministros do interior, podem dar ou fazer com que sejam dadas instruções ao prefeito em relação ao seu dever descrito na seção anterior. Portanto, esses são poderes do governo para obrigar os prefeitos a evacuar, deportar, registrar, cuidar e abrigar pessoas. As notas explicativas do decreto real afirmam que, a longo prazo, outros poderes sob esta lei podem ser utilizados. Isso se aplica, por exemplo, ao exercício do poder de ordenar a transferência de pessoas, artigo 2A e 2B, para permitir a dispersão através da Holanda, ou o poder de exigir o uso de instalações, artigo 7, entre aspas, 1. Como resultado, se você é cidadão holandês, pode ser forçado a deixar a Holanda ou se mudar, salienta a jornalista. Não sei se pode chegar a esse ponto, né? Por isso eu não estou dentro dessa lei da Holanda, mas ela falou aqui. O artigo 7, entre aspas 1, estabelece que o prefeito pode solicitar em benefício das pessoas recentadas ou a serem recentadas a provisão de abrigos, edifícios e outras acomodações como inventários, se necessário, ou acomodações como ou sem manutenção. O pedido pode entrar em vigor assim que a decisão relevante tiver sido publicada da maneira prevista. Então, quer dizer, hoje você pode ainda pensar, não, isso aqui não acontece. Amanhã entra em vigor esse decreto, essa lei, e aí, de repente, puf, mudou a tua vida. Assim, o prefeito poderia não só confiscar escritórios vazios, mas também sua própria casa com inventário, explica a jornalista. Ela conclui dizendo que o governo está, mais uma vez, recorrendo a medidas que violam os direitos fundamentais, os direitos fundamentais que foram tirados, né? A gente se lembra dos últimos 2 anos, né? Mas ninguém foi à rua, né? Porque todo mundo apoiou, né? A grande maioria apoiou, e isso também vai ser assim. Escutam só. O governo está, mais uma vez, recorrendo a medidas que violam os direitos fundamentais para resolver um problema que eles mesmos criaram. Claro, com todas as sanções, com todas essas... Nós não vamos falar, nós não temos conversa, né?
não exigindo da Ucrânia e da Rússia de se entenderem, fazendo com que haja uma conversa diplomática, etc, etc. O que está acontecendo aqui é ilegal, disse a jornalista. Combinando com uma inflação galopante, escassez de alimentos, imigração e altos impostos, isso não levará a nada de bom. Isto é deliberado. E nesse momento que eu passo esse texto para vocês, de você, de repente, você tem uma casinha, tá, e tem o seu escritor que no momento não usas, né, mas, né, eles podem tirar de você. Claro, continua o seu bem, né, porque você vai ter que pagar imposto para isso, mas pode ser usado por abrigar outras pessoas, por exemplo, tá? Gente. E, de repente, na tua casa, se você quiser ou não, vão ser colocadas outras pessoas. Né? Não quer dizer com isso que a gente não deve ajudar. Né? Precisamos ajudar, sim. Mas a gente também tem que ver quem são os culpados. Né? Mas tudo isso que eu passei nesse vídeo para vocês agora, né? De assumir a sua casa, né? Por exemplo, né? O governo pode assumir a sua casa, tirar os seus direitos mais uma vez. Isso tudo me lembra, sabe o que, gente? 2030. Você não terá mais nada e será feliz. Refletem um pouco sobre isso, gente. Ligam a cuca, pensam adiante o que tudo vem acontecendo nesses últimos meses. Forte abraço, mão no coração. Até mais.